Olá, tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem. Por aqui tá tudo certo também. E a gente segue com o conteúdo da nossa disciplina de cenários econômicos, ok? No último vídeo que eu fiz, eu falei um pouquinho para vocês sobre cenários, né? Sobre cenários de hiato positivo, de hiato negativo, o que é que está acontecendo com a atividade econômica de um país quando a gente tem hiato positivo, quais são as preocupações que podem ser geradas, né, nesse cenário e o que está acontecendo com a economia de um país em cenários de hiato negativo, né, e quais são as preocupações que o cenário negativo pode trazer para a gente, ok? Hoje a gente segue o conteúdo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é possível ser feito, né? Sobre quais são os instrumentos que o governo, como agente ativo, né, que temos hoje no sistema econômico, quais são os instrumentos, de que forma que o governo se utiliza desses instrumentos para controlar, para evitar, para reverter essas situações, ok? A gente, né, eu comentei com vocês, né, que, por exemplo, o cenário de hiato positivo, ele pode ter um problema sério, né, relacionado ao aumento de inflação, né, o hiato negativo pode trazer bastante preocupação em relação ao cenário de aumento de desemprego, queda da produção, ok? E como a gente sabe, né, como é possível a gente observar aí nos noticiários, a gente percebe sempre a presença do governo adotando inúmeras medidas, né? E muitas vezes a gente acaba não entendendo quais são os objetivos dessas medidas, de que forma que isso pode ajudar ou não, né? O contexto que se vive, né? O cenário econômico que um país está vivendo, ok? Então, o objetivo dessa aula hoje é trazer a gente um pouquinho para mais perto de se compreender, né? O que muitas vezes a gente vê os governos fazendo e que às vezes a gente não entende o que está acontecendo, ok? Vale ressaltar que até alguns anos atrás, né, até mais especificamente até a década de 1930, havia uma crença, né, não crença no sentido de fé, mas uma crença de que era algo que se acreditava, né, que não havia a necessidade de haver intervenção do governo para controle de atividade econômica, ok? Então, o que a literatura, né, o que os teóricos diziam até então, era que o próprio sistema econômico, né, com os seus agentes, né, como nós já vimos, empresas, famílias, por exemplo, que os próprios agentes eles eram capazes de controlar a atividade econômica mesmo diante de cenários de desequilíbrio, ok? Contudo, em 1929, a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? E esse foi um momento em que os Estados Unidos principalmente, mas não apenas, né, todos os países do mundo sofreram com um grande cenário de recessão, né, da economia mundial, né? E o que se observou era que essas economias, por si só, esses países, eles não estavam conseguindo restabelecer suas atividades, né? E que estava sendo necessária a intervenção por parte do governo, né? Nesse cenário surgiu aí, né, a obra de um economista que ficou bastante conhecido, né, que é o John Maynard Keynes, né, com a ideia da importância da intervenção do governo na atividade econômica, né? Então foi com as ideias do Keynes de um governo interventor, ou seja, de um governo que participa, de um governo que interfere na atividade econômica, foi que os Estados Unidos e os demais países do mundo conseguiram começar a reverter esse grande cenário de recessão que foi causado pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Né? E a partir daí passou-se a se defender,
né, a presença, a importância de um governo muito mais participativo, de um governo interventor, de um governo que adotasse medidas aí para controlar, para estimular, para equilibrar a atividade econômica, que são as políticas econômicas que nós vemos hoje, ok? Para conceituar, né, para contextualizar bem vocês, então assim, o que são as políticas econômicas, né, que é o tema dessa aula de hoje? São efetivamente os instrumentos, né, o conjunto de instrumentos, de ferramentas que o governo se utiliza para controlar a atividade econômica, para minimizar os desequilíbrios, para evitar, né, desequilíbrios, enfim, ok? Vale dizer também que esses instrumentos, eles são os mesmos, né, em qualquer país do mundo. As políticas econômicas, elas são as mesmas em qualquer país, né? O que muda é a forma como elas estão sendo utilizadas, né? O que muda é o cenário em que o país A está e o cenário que esse país quer chegar, né? Que pode ser diferente de um cenário onde se encontra o país B e onde esse país B quer chegar. Ok? Então, os instrumentos, eles são os mesmos. Eles acabam sendo utilizados de forma diferente, de acordo com o cenário que se observa e que se pretende chegar, ok? E ainda em relação a uma parte, né, conceitual, vale dizer que as políticas econômicas, elas basicamente têm dois perfis, né? Então, a gente tem políticas econômicas de perfil expansionista, né, que o próprio nome diz, dá pra gente essa ideia de expandir, de crescer, de aquecer, de aumentar, de estimular a atividade econômica, estimular a geração de empregos, estimular o consumo, estimular a geração de renda, enfim, ok? E existem as políticas que são as chamadas políticas contracionistas, né? Então, como o nome diz também, né, já dá pra gente essa ideia de contração, redução, diminuição, ok? Então, redução da inflação, controle do consumo, ok? Então, são basicamente esses dois perfis de políticas econômicas que a gente tem, ok? E aí, tem aí uma série de instrumentos, né, que acabam sendo utilizados aí de diversas formas, que são os instrumentos que vão expandir ou contrair, né, que vão estimular ou vão desaquecer a atividade econômica, certo? E aí esses instrumentos eu conto para vocês no próximo vídeo, ok?